Olá, estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre a graça de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E hoje eu vou falar um pouco sobre a suposta vinda do Senhor no suposto ano 70. Me acompanhe. Primeiro eu quero falar sobre esse ano 70. Como é que podemos nos basear em calendários humanos para falar da vinda de Jesus? O ano 70 é o ano 70 do calendário gregoriano. E Jesus nasceu debaixo do calendário judeu. Então, esse ano 70 não é o ano 70 em que Jesus nasceu. Até porque nós não temos a certidão de nascimento de Jesus. Então, como podemos afirmar categoricamente que o Senhor nasceu no ano 70? As datas que nos dão do nascimento e da morte de Jesus são datas aproximadas. A única coisa que sabemos com certeza é que Jesus morreu em uma época de Páscoa. Só isso. Então, até mesmo essa data, esse ano em que nós vivemos, essa época que nós vivemos, nós não sabemos exatamente se é 2021. Eu nem sei se estou no ano 2021. Por quê? Porque Jesus não tem certidão de nascimento. E o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, se baseia no nascimento de Jesus. Um nascimento com a data incerta. Nenhum historiador dá uma data correta do nascimento de Jesus. Então nós não podemos dizer, Jesus morreu ou Jesus voltou no ano 70. Porque nós nem mesmo sabemos quando foi o ano 70. Exatamente. Nós temos datas aproximadas. Então esse ano 70 pode ser ano 80, pode ser ano 60, pode ser ano 65, pode ser ano 55, pode ser ano 90. Ninguém sabe. Então, nós não podemos sair dizendo por aí, Jesus nasceu no ano 70. Porque este calendário que nós estamos, esse calendário gregoriano, que não é o calendário judeu, ele foi feito sob datas incertas, com muitas mudanças de calendário. Então, já se erra a partir daí. Segunda coisa, que esses que defendem que Jesus veio no ano 70, Jesus voltou no ano 70, eles afirmam categoricamente, baseado em 3 princípios, segundo ele. Vou falar dos 3 princípios aqui. O primeiro princípio que eles usam é o princípio da aproximação. Então, Jesus voltou no ano 70 porque os apóstolos pregaram que Jesus voltaria no ano 70 e os apóstolos estavam próximos desse ano. Então os apóstolos saíam pregando, olha, o dia está próximo. Então, como o dia está próximo, segundo essas pessoas, então era no ano 70. Veja que falácia. Pelo fato do dia estar próximo, era no ano 70. Algo que está próximo para mim pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, mas eu não estou afirmando a data exata. Então, se eu disser assim, algo está próximo, ninguém pode dizer, é o mês que vem.
Eu não disse que dia é, eu disse apenas que está próximo. Vamos ver aqui 3 passagens que essas pessoas utilizam. Uma está em Hebreus 10, que diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, por causa desse não demorará, eles dizem, olha, foi no ano 70. Outra passagem que está em Mateus 24. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Olha, ele está próximo. Não disse data, disse apenas que está próximo. Mas se pega essas passagens e diz, foi no ano 70, porque disse que está próximo. Então o próximo foi no ano 70. Outra passagem está em Tiago 5:8. Sejam sempre pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então veja que os apóstolos sempre pregavam que a vinda do Senhor está próxima. Então, por causa da pregação dos apóstolos dizendo que a vinda do Senhor está próxima, os preteristas, os chamados preteristas, dizem, não, foi no ano 70, porque os apóstolos disseram que estava próximo. E próximo é o ano 70. Só pode ser o ano 70. Porém, eu quero dizer uma coisa. A pregação da vinda do Senhor, que estava próxima, essa pregação já vem desde o Antigo Testamento. Desde os profetas. Não foram os apóstolos que iniciaram essa pregação de que a vinda do Senhor estava próxima. Foram os profetas. Então quer dizer que os profetas também estavam próximos do ano 70? Essa passagem mesmo que eles se baseiam aqui na carta de Hebreus, Hebreus 10, essa passagem é do livro de Abacuque. Então quer dizer, Abacuque estava próximo do ano 70? Não, não estava. Vamos ver algumas outras passagens dos profetas, quando os profetas falam, olha, o dia do Senhor está próximo, muito antes dos apóstolos. Isaías 13:6 diz, chorem, pois o dia do Senhor está perto. Joel 1:15 diz, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Joel já falando. Obadias 15 diz, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Sofonias 1:14, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Olha o que Sofonias diz, e logo vem. Mas Sofonias não estava próximo do ano 70. Sofonias viveu séculos antes do ano 70. A segunda coisa que eles se baseiam para dizer que Jesus voltou no ano 70 é afirmar que o julgamento aconteceu no ano 70. E eles pegam essa passagem de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Espera aí. Isso aqui está falando de julgamento no ano 70? Eles afirmam aqui, não, esse nós que está sendo dito aqui é o templo de Jerusalém. Está vendo que Jesus veio no ano 70? Que ele veio, julgou os judeus e destruiu o templo. Só que isso aqui é uma maldade que se faz com as pessoas. Por que eu digo que é uma maldade? Porque aqui está uma falta de uma interpretação errônea. Não é nem da Bíblia, é da língua portuguesa. Vejam só, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, esse nós é o templo de Jerusalém? Não, esse nós são as pessoas a quem Pedro está dirigindo a palavra, ou seja, a igreja. Esse nós são pessoas,
Mas segundo os que querem afirmar que Jesus voltou no ano 70, eles dizem que esse nós é o templo de Jerusalém. Não é. Não é. Terceira coisa em que eles se baseiam para dizer que Jesus voltou no ano 70 é dizer que o evangelho foi pregado a todas as nações. E eles usam essa passagem de Romanos, capítulo 10, 16, que diz: a sua voz ressoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Isso aqui está afirmando que Jesus e que os apóstolos pregaram o evangelho por todo o mundo? Não estou vendo. Essa passagem é uma passagem que Paulo usa na carta de Romanos, que ele tira do livro dos Salmos, Salmos 19, versículo 4. E essa passagem se refere à voz de Deus que foi falada lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu no monte. A voz do Senhor ressoou por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Quando Deus falou com os israelitas lá no Monte Sinai. Não tem nada a ver com a pregação do evangelho por toda a terra. O próprio versículo desmente, quando você pega um pouquinho para cima, vamos dar uma lida. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Eles quem? Os israelitas, nós lemos aqui em cima. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Paulo aqui está falando de uma outra coisa. Paulo aqui está falando da voz do Senhor que ressoou por toda a terra quando Deus falou com o povo de Israel no Monte Sinai. Tanto que ele diz, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Os israelitas que ouviram essas boas novas de Deus lá atrás. Não tem nada a ver com pregação do evangelho por todo mundo. Até porque, nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, o máximo que eles chegaram foi ali no Império Romano, naquela região ali do Império Romano, em Roma, na Grécia. Eles não foram tão longe. Faltou ainda a África subsaariana. A América nem era conhecida. Provavelmente eles também não alcançaram a China, a Índia, a Austrália. E se chegaram, foram pouquíssimos. Não conseguiram alcançar todo mundo, nem o mundo que eles estavam vivendo ali, todo eles não conseguiram alcançar. Então dizer que o evangelho foi pregado em todo o mundo, mesmo o mundo conhecido, não é verdade. O Império Romano, com certeza, foi muito evangelizado, mas nem mesmo o Império Romano ali, aquela região do mar Mediterrâneo, que eles mais andavam, norte da África, nem tudo ali também foi alcançado. Faltou muito ainda. Porque quem saía mais para pregar o evangelho, fora do povo judeu, era Paulo. E Paulo sozinho, ele fez muito, mas ele não fez tudo. Ok, gente? Então, essas mentiras que são ditas por aí, que Jesus voltou no ano 70 por causa dessas coisas aqui, é um castelo que está sendo construído em cima da areia. E quem cair nessas conversas vai cair junto com o castelo que está sendo construído em cima da areia. Ok? Então vamos crer em Jesus Cristo. Jesus prometeu a sua salvação. Ele está para vir, ele está próximo. Mas ele não disse a data.
Ele disse o seguinte: nem mesmo os anjos sabem. Nem mesmo os filhos, o filho sabe, só o pai. E tem muita gente aí querendo saber, querendo afirmar qual é a data, qual é a hora, qual é o dia. Não vamos cair nessa, povo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.